A gente decidiu reunir e trazer esse tema, já é um tema que a gente queria estar estudando esse livro já há um bom tempo. No início do ano era um projeto nosso de trazer esse estudo, mas tudo tem a hora certa, né? Da nossa caminhada. Assim como vocês vêm buscando o caminho dos conhecimentos sistêmicos, que eu falo que é o pensamento sistêmico, né? Isso é para a vida, é como postura de vida. A gente também fez esse caminho, tá? E o nosso caminho nunca para, né? Às vezes vocês vão falar assim, gente, mas eu tenho que constelar tanto assim, igual vocês falam? Na verdade, a gente faz esse caminho para dar conta de atender. Porque a gente não consegue ajudar alguém sendo que a gente não passou por aquele caminho, né? Então, a gente precisa entender a dor, qual que é a necessidade do outro e de que forma que a gente, de fato, pode ajudar, né? E a ajuda, em muitos casos, a gente quer ajudar a qualquer custo, né? Tirar a pessoa daquela sensação de dor, de sofrimento. Essa é a ajuda que a gente acha que a gente está fazendo para a pessoa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esse tema que o Bert deixou para a gente como pensamento, como conhecimento sistêmico e como uma das ordens mesmo. Ele deixou as 3 leis, a gente vai estar falando um pouquinho agora sobre isso. Jane, faz a introdução do Bert. Quem é o Bert, para quem ainda não conhece? A maioria aqui já conhece um pouco de constelação, mas tem algumas pessoas ainda que desconhecem o tema aqui. Bom, Bert Hellinger, como a maioria já sabe, Bert Hellinger é um alemão, ele foi, né, alemão. E esse alemão, por que eu gosto sempre de começar falando que ele é alemão? Porque ele mesmo dizia assim, de um lugar, de um país, com tanta tecnologia para aquela época, quando ele nasceu, com tantas dores de guerra, né, ele procurou sair daquele campo para fora. Então ele saiu ali, ele viveu na Alemanha, ele foi um soldado da guerra de Hitler, porque todas as crianças eram obrigadas a fazer a escolinha. Ele fugiu, ele foi um prisioneiro de guerra, ele fugiu, ele foi ajudado por uma pessoa de um outro, né, seria de um outro país, um país inimigo, e ele foi ajudado. E Bert precisou sair daquele campo, ir em busca de um conhecimento. Ele foi ser padre na África, onde lá ele conheceu diversas comunidades e povos, e entre eles o povo Zulu, que na época ele percebia que tinha assim, um desenvolvimento espiritual muito grande, espiritual não em relação à religião, mas em relação à profundeza da alma, né? E Bert percebeu, e com isso ali começou a grande vontade de conhecer os sistemas familiares, as culturas, o povo e principalmente a mente humana. Então, por que eu digo que ele teve que sair? Ele saiu, mas só na volta, no retorno para o lar, né, para o retorno na Alemanha, onde havia sido um lugar de tantas dores, que ele conseguiu encontrar ali caminhos para desenvolver os estudos que hoje a gente conhece como constelação. Mas Bert Hellinger, ele, depois de ter sido diretor de escola, de universidade na Alemanha, ele passou muitos anos lá, ele volta e começa a fazer um caminho de compreensão e entendimento que não era tão fácil como hoje em dia é para nós, né? A gente liga a internet e dá lá os livros em PDF, como até já foi disponibilizado aqui para vocês. Não era assim. Na maioria das vezes, na maioria dos países, a psicologia estava começando a engatinhar, né? Então, o que faziam? Eles faziam muitos encontros, tipo workshop, hoje a gente chama assim, mas encontros que eram semanas da psicologia. E foi assim que Bert conheceu a primeira Virginia Satir, conheceu também o Jacob Moreno, que é do psicodrama, e com isso ele começou a perceber diversas abordagens, e todas elas ele bebeu de uma maneira muito profunda. Ele foi conhecer a psicanálise, ele foi conhecer a PNL, ele foi conhecer a terapia primal, que é aquela do grito, né, que o John Lennon fala até numa das músicas dele, que ele grita, né, para poder chegar no instinto mais animal. Bert conheceu diversas técnicas que na época eram ditas como loucas, né?
umas técnicas muito diferentes para aquela época. E depois de beber em tantas fontes de estudo, ele foi pegando um pouco de cada uma, foi juntando e percebendo como ele poderia trabalhar ali. Até então, ele não conhecia o que era o campo morfogenético. Quando ele montava as constelações, onde também Virginia Satir também fazia, só que ela chamava de esculturas humanas, todo mundo perguntava assim, mas Bert, como é que chega essas informações? Como você sabe? Como é que as pessoas conseguem representar e até se parecer tão bem? Como que vem isso? Ele falava assim, eu não sei. Eu só faço e entrego. Eu só observo e entrego. Até que ele conheceu um biólogo, cientista de biólogo, que é o Hubert Sheldrake, ou Sheldrake, não sei falar o nome dele direito, mas Hubert trouxe para ele o conhecimento. Quando Hubert assistiu uma constelação, ele foi até o Bert e disse, hoje eu encontrei o meu estudo materializado. Porque Hubert queria provar a comunicação no invisível. E ele começou com as plantas, dizendo que as plantas se comunicavam entre elas, dizendo que os cupizeiros se comunicavam entre eles. Olha que coisa louca. Eu já vi a Yuli fazer assim, Os cupizeiros conversam. Então, esse biólogo, ele foi procurando esse estudo, que era por esse ramo de comunicação que era no invisível, por vibração, né? Por campos mesmo, formando campos de comunicação. Então, um cupinzeiro, se ele for destruído pela metade, os cupins que estão ali, eles vão construir o mesmo formato que foi destruído. Por quê? Porque tem uma memória. Tem uma história dos macacos, que também tem um cientista que comprovou, que foi muito interessante, que eu gosto de trazer para a gente entender o campo. Vou falar bem rapidinho, mas é o campo para a gente entender por que nas constelações a gente ouve, né, de forma tão sistêmica. A experiência que fizeram foi, colocaram em macacos numa ilha, e eles iam soltando barquinhos com batatas dentro. Quando esses barquinhos chegavam na ilha, alguns macacos começaram a tentar comê-la com a casca mesmo. Aí outros, um pouco mais observadores, foram batendo pedras na batata até que descascasse, tirasse o grosso e eles pegassem aquele sumo da batata mais suculento. Tiraram todos os macacos dessa ilha, esvaziaram essa ilha e colocaram um, tanto que chamaram o 101º macaco. E esse macaco, assim que chegou lá, ele não tinha convivido, ele não tinha observado os macacos repetirem aquilo. Assim que o barquinho chegou, o macaco pegou a batata e já foi diretamente descascar ela na pedra. Aí que eles começaram a perceber o quanto o campo ele fica rico de informação. Assim, tempos depois, Hubert Sheldrake conseguiu comprovar o campo morfogenético, inclusive ganhar prêmios. Então, depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês o nome, para vocês darem uma assistida no YouTube. Com isso, Bert juntou esse estudo e comprovou, né, que aquelas informações ficam como se fossem heranças em nós. Nós não herdamos só cor de cabelo, né, nós herdamos toda uma herança transgeracional que vem passando de geração em geração, através de dores que foram vividas, traumas que foram vividos, alegrias que foram vividas, dons que foram vividos, que vão chegando até aqui. E nós, por esse campo, a gente capta essas informações, como se fossem aqueles balõezinhos de gibi, onde ali tem uma crença, tem uma história, tem uma dor, tem um trauma, tem uma morte, tem um escândalo, e nós vamos trazendo isso para o nosso cotidiano, transformando isso em bloqueios na nossa vida. A constelação, ela vem fazer o caminho inverso, buscando aonde que estão essas informações dolorosas e adoecidas, e trazendo assim um pouco mais de luz para que a nossa consciência possa olhar de maneira diferente. Então, Bert, ele é o criador das constelações, né? Porém, ele não é o criador das leis sistêmicas que a Rê vai trazer para a gente. O que ele percebeu? Ele percebeu, observou algo que é natural em todas as relações. Ele não criou, ele percebeu. E ele nos convida, em todos os livros e workshops que ele fez,
a nós mesmos observarmos também, assim como ele. Eu gosto bastante de uma frase que a Isabela sempre fala nas aulas dela, nos vídeos, nas lives. Ela fala assim: não é para você acreditar no que a gente está falando, não. Nem no que o Bert deixou, em nada. Observa. Então, a observação de fato, quando a gente começa a observar o nosso sistema, a gente consegue realmente evidenciar as leis sistêmicas, né? E o que são essas leis, né? Eu vou falar rapidamente, a maioria de vocês já conhecem, né? Então, a primeira lei que o Bert empiricamente, né, observando, testando por diversas vezes, ele deixou o pertencimento. Então, o pertencimento, o que é o pertencimento? Dentro de uma árvore genealógica, dentro da nossa estrutura familiar, todos têm o direito de pertencer. O que acontece normalmente nas nossas famílias é que durante ao longo da vida, a gente vai tirando aquelas pessoas que são diferentes. A gente vai excluindo, na constelação a gente usa muito esse termo, a gente vai excluindo e dentro dessas lacunas da árvore genealógica, ela precisa ser preenchida de alguma forma. Então, dentro do pertencimento, a gente exclui os assassinos, os pedófilos, os homossexuais, vamos falar assim, os racistas, todo tipo de preconceito que a gente não admite no outro e não admite no seio da nossa família, né? Porque somos pessoas, vamos falar assim, preconceituosas com a diferença do outro, com a dificuldade do outro. Então, a gente muitas das vezes não sabe lidar com isso. O que vem a acontecer, né? Por amor a esse sistema, por fidelidade a esse sistema, os descendentes repetem o padrão excluído, a pessoa excluída. Então, vou dar um exemplo: se é um alcoólatra, um bisavô alcoólatra, o avô é alcoólatra, o tio é alcoólatra, o primo é alcoólatra. Então, essas pessoas não são convidadas para a noite de Natal, não são convidadas no aniversário, porque elas bebem demais, dão escândalo, faz aguaça. Então, essas pessoas estão sempre excluídas. Então, como que eu posso dizer? Ai, me sumiu a palavra. Mas o fato da exclusão, seja ela qual for, ela continua repetindo o padrão familiar. Por quê? Porque ela precisa lembrar aquela pessoa. E normalmente naquele domingo, na casa da avó, aí vem a pessoa à tona: nossa, ele fez igualzinho o avô dele, nossa, fez igualzinho o pai dele. Então, aí a gente começa a observar, que é quando a gente começa a observar o nosso sistema trazendo diversos tipos de repetição. Depois disso vem a segunda lei, que é a hierarquia, né? E dentro da hierarquia, eu acredito assim que desde criancinha a gente já quebra a hierarquia ali de pai e mãe. Muitas das vezes é mais visto isso dentro de casa, vamos dizer assim, né? Que a gente sai para estudar, vai ali em Harvard estudar, se formar, e na hora que a gente volta mais sabido que os nossos pais, né? Então, muitas das vezes a gente chega em casa e a gente tenta falar para o nosso pai, para a nossa mãe, que não teve a mesma oportunidade que nós, que eles estão errados, que você que sabe o jeito correto de fazer. E aí, quando esses pais adoecem, a gente entra no emaranhamento, conforme a gente diz, com esses pais muito maior. Por quê? Porque a gente quer falar para o pai e para a mãe o que eles têm que fazer, né? Tomar a decisão por eles. Então, a gente acaba quebrando a hierarquia aí, e aí cada vez mais conflitos, mais emaranhamentos a gente vai trazendo para nossa vida. E por último, a terceira lei que ele deixou é a lei do equilíbrio, né? Que eu falo que vale muito, principalmente a gente consegue ver muito nas relações amorosas, né? No casamento, no namoro, no noivado, quando
existe um fazer mais e o outro fazer menos, né? Então, dentro desse desequilíbrio nas relações, as pessoas começam a gerar conflitos, né? E trazer as questões familiares, né? Porque na maioria das vezes a gente aprendeu em casa, né? Essas questões de equilíbrio, de fazer mais, a gente aprendeu com o pai e com a mãe. Normalmente a mãe tá ali fazendo mais pela família, a filha se espelha na mãe, já começa, né? Vou fazer melhor que ela, então ele vai fazer mais ainda que a mãe. E aí a gente vai para uma relação doando muito nos relacionamentos e exigindo muito também, né? Então a gente entra num casamento onde eu escolho a cueca do meu marido, a roupa que ele vai vestir, o que ele vai comer, eu decido o que ele vai fazer. Então, de que forma, que lugar que a gente ocupa dentro dessa relação? Muitos relacionamentos acontece de um marido ou de a esposa pagar a faculdade para o marido, por exemplo, e aí esse homem, quando acaba a faculdade, o que ele faz? Ele vai embora, ele arruma outra e vai embora. E aí ela fala assim, eu fui a vítima, eu que ajudei, eu que incentivei, eu que fiz tudo e ainda ele me deixou. A conta ficou tão grande para essa pessoa pagar que ela não ia dar conta. Então ela falou, melhor eu dever só até aqui, porque senão eu vou dever um pouco mais. E aí essa pessoa tende a ir embora, tá? Então quando a gente olha para as relações com equilíbrio, até mesmo nas amizades, é uma das coisas que eu e a Jane mais cuida dentro da nossa amizade, é o equilíbrio das nossas trocas, né, dos nossos trabalhos. Então, no dia a dia, essa lei, vamos dizer assim, eu acredito que é a que mais influencia na nossa vida e é a mais difícil de equilibrar. Porque quando alguém faz algo pra gente, a gente se sente já devedor. E aí a gente já quer pagar de alguma forma, né? Então, aí, para compensar essa ajuda, né, que a gente vai falar sobre isso, que a Jane me deu, eu vou querer fazer algo para ajudar ela também. E aí, dentro disso, se eu fizer demais, se eu também não aprender a receber essa ajuda, aí a gente vai se emaranhando. Por que a gente resolveu falar um pouquinho das leis antes da ordem da ajuda? Porque a ajuda está relacionada com as leis. Então, se a gente não entender primeiro as 3 leis sistêmicas, vai ficar um pouquinho difícil de conciliar a questão da ordem da ajuda. Logo depois das ordens do amor, como o Bert gosta de chamar, as 3 leis sistêmicas, ele deixou também esse livro aqui, que a gente disponibilizou para vocês, A Ordem da Ajuda. Para quem quiser depois sapear, olhar, é um livro de bastante exercícios de constelações que ele fez. E vocês vão poder observar que as constelações do Bert era bem assim, bem jeito alemão, curto e grosso. E a gente faz um pouquinho diferente dele, mas assim, com um ensinamento profundo, com uma visão profunda, esse livro é muito rico. E aí eu falei hoje lá no grupo, né? Nós vamos falar só até a página 15, porque se você entender até a página 15, você entende o livro inteiro. Isso mesmo. E é as 5 ordens, tá? Isso. Então, eu acho que já deu tempo do pessoal chegar. Já, vamos começar. Para quem chegou agora, seja bem-vindo. Eu só vou pedir para todos deixar o microfone desligado. E se tiver pergunta, pessoal, porque vai surgir pergunta, dúvida, essas coisas, anota do ladinho, uns 10 minutinhos antes da gente acabar, a gente vai abrir pergunta. E talvez todas as perguntas ainda não vão ser respondidas hoje, porque amanhã ainda tem uma sequência aí de informação, tá? Então, para quem não está com o livro aí aberto em PDF, enfim, a gente vai fazer a leitura e a gente vai exemplificando, porque a leitura do Bert, eu costumo dizer que é igual a Bíblia, né? A gente lê e às vezes não entende nada. Por isso que é bom a gente estudar os livros do Bert sempre em grupo, né? Porque isso facilita muito mais a compreensão. Ô, Jane, eu vou começar. Oi. Tá? Ok. E aí você vai... Estão todos ouvindo? Tá tudo bem o áudio? Tá bom o som? Vocês estão realmente
Afinal, o que significa ajudar? Ajudar é uma arte. Como toda arte, faz parte dela uma faculdade que pode ser aprendida e praticada. Também faz parte dela uma sensibilidade para compreender aquele que procura ajuda. Portanto, a compreensão daquilo que é adequado e, simultaneamente, daquilo que o ergue acima de si mesmo, para algo mais abrangente. Quer falar alguma coisa ou não, Jane? Não, aqui só para a gente lembrar sempre que Bert Hellinger, ele fala das ordens, porque é importante a gente entender, porque ela deve presidir mesmo toda a iniciativa que a gente tem de levar ajuda ao próximo. Então, é muito interessante a gente prestar atenção em cada uma delas, porque desse modo a gente ajuda de uma maneira sadia. Então, por isso que é importante. A ajuda como compensação. Nós, seres humanos, dependemos sobre todos os aspectos da ajuda de outros. Só assim podemos nos desenvolver. Ao mesmo tempo, precisamos também ajudar os outros. Aquele que não se necessita, aquele que não pode ajudar os outros, fica só e definha. A ajuda serve, portanto, não somente aos outros, mas também a nós mesmos. Via de regra, a ajuda ela é recíproca. Por exemplo, entre parceiros, ela se ordena pela necessidade de compensar. Um recebeu de outros o que precisa, também pagará, compensando assim a ajuda. Para nós, muitas vezes, a compensação através da retribuição só é possível de uma forma limitada. Por exemplo, a relação em nossos pais. O que eles nos presentearam é grande demais para que possamos compensar, retribuindo com algo. Assim, só nos resta em relação a eles o reconhecimento pelo presente que nos deram e o agradecimento que vem do coração. A compensação através da retribuição e consequente alívio só consegue quando se passa isso adiante, por exemplo, aos próprios filhos. Aqui a gente precisa só reforçar que a gente já nasce devedor. Por quê? Porque nós não conseguimos retribuir aos nossos pais o que a gente recebeu, que é a vida. Então, por isso que ele fala que existe uma forma limitada quando isso é vindo de nossos pais, a gente não consegue pagar. Então, não adianta eu querer fazer agora, adulta que sou, ficar fazendo pelo meu pai, pela minha mãe, tentando fazer de tudo para eles, porque a maioria das frases que a gente ouve é assim: eu preciso cuidar dos meus pais para retribuir o que eles fizeram por mim. Não dá para pagar. Então, vocês imaginam que vocês têm um boleto vencido de milhões. Essa dívida é impagável, tá? Então, não dá. O que dá para a gente fazer é retribuir. De que forma? Fazendo isso, fazendo vida, né? Passando, o Bert tem a bola dourada, como chama? É uma poesia, né? A bola dourada é uma poesia. E ele fala sobre a vida, que a gente só consegue passar a bola adiante, né? Senão a gente vai se sentir um eterno devedor. E cada vez que você recebeu muito, você vai receber mais, você vai achar que deve mais ainda, tá? E por conta de falar que ajuda como compensação, e aí ele dá esse exemplo. Exemplo não, ele fala, você não vai conseguir compensar os seus pais, é que muitas vezes a gente, de forma inconsciente, a gente tenta pagar para os nossos pais. O que nós mais assistimos nas constelações, não é uma pessoa dizendo apenas assim, né? Eu preciso pagar o meu pai porque eles me deram muito. É inconsciente. Muitas vezes, para pagar aquilo que os nossos pais nos deram, a pessoa vai abdicar da própria felicidade. Ela vai
receber um emprego, uma oferta de emprego fora do país, e ela não vai. Ela vai conhecer uma pessoa incrível, maravilhosa, né, que vai aí ser, de repente, um bom companheiro, e ela não aceita, ela dá um jeito de atrapalhar esse relacionamento, né? Ela fica muitas vezes ali presa aos pais, de alguma maneira presente para auxiliá-los, porque ela quer pagar. Então, essa paga não é consciente, é inconsciente. Tá? E isso é uma coisa que não vai ter fim nunca. Como disse a Regiane, é um boleto de milhões. Então, por mais que você tente dar e pagar aquilo que os pais te deram, que foi a vida, não tem como a gente pagar isso, mais nós nos emaranhamos e menos ainda nos sentimos merecedores de viver uma vida legal. E essa conta aumenta um pouco mais, né, Jane, quando a gente olha para os nossos ancestrais e se houve alguma história, alguma situação que custou a vida de alguém para que nós pudéssemos nascer, né? Então, às vezes as histórias um pouco mais para trás, vamos colocar 50 anos para trás, eram muito mais difíceis, né, do que a nossa vida hoje. Então, custou para a gente chegar até aqui. E dependendo do sistema de cada um, custou mais, né? Então, a consciência que essa família traz, talvez, é de um sentimento de dívida um pouco maior, tá? Então, a gente precisa observar isso. E a gente consegue observar isso nas falas, quando as pessoas chegam aqui e falam assim, eu não posso ir porque eu preciso cuidar dos meus pais. Eu não posso ir porque quem vai cuidar? E aí, às vezes, a pessoa para uma vida toda para tentar pagar algo que ela não vai conseguir pagar. Então, quebrando a dignidade dos pais. Então, essa consciência para que a gente possa fazer algo de bom da nossa vida. Então, vamos continuar aqui. Portanto, o tomar e o dar acontece em dois níveis. O primeiro ocorre entre pessoas equiparadas, permanece no mesmo nível e exige reciprocidade. Esse nível é entre nós, vamos dizer, entre os relacionamentos, o mesmo nível. No outro, entre pais e filhos, ou entre superiores e necessitados, existe um desnível. Tomar e dar se assemelha aqui a um rio que leva adiante o que recebe em si. Este tomar e dar é maior, tendo em vista do que vem depois. O ajudar dessa maneira aumenta o que foi presenteado. Aquela ajuda é tomada e inserida em algo maior, mais rico e mais duradouro. Essa ajuda pressupõe que, primeiro, nós próprios tenhamos recebido e tomado. Somente assim teremos a necessidade e a força de ajudar os outros, principalmente quando essa ajuda exige muito de nós. Ao mesmo tempo, pressupõe que aqueles que queremos ajudar também necessitam e desejam aquilo que podemos e queremos dar a eles. Caso contrário, a nossa ajuda perde no vazio e separa ao invés de unir. Você quer dar algum exemplo aqui? Olha, aqui, essa parte aqui do tomar, só para a gente tentar lembrar todas as vezes o que significa a palavra tomar pro Bert. Se eu dou algo para a Regiane, ela pode dizer, não quero, muito obrigada. E eu posso insistir, e ela pode até receber e pegar aquilo. Quando o Bert fala tomar, é algo que nos traz comprometimento. Então, quando fala tomar dos nossos pais, eu acolho, eu recebo a vida, seja como for. Eu recebo daquele que me dá, entrega, os meus pais me dão, do jeito que for. E isso nutre a minha vida. Quando eu olho para os meus pais e digo, nossa, não me deram nada, gente. Não me deram nada. Foram ausentes total. Algumas pessoas dizem assim, mas muitos pais são ausentes mesmo. Muitos pais são, sim. Muitas crianças passam as necessidades mais básicas por N motivos, sim. Porém, é necessário olhar para aquilo que dá força e não para aquilo que nos tira. Por isso que a gente fala tanto do tomar. O que veio deles, por menor que seja, se eu olhar para aquilo com valor, eu tomo e dou um espaço na minha vida.
senão eu sempre vou ficar perdendo forças. Então, aqui só para dizer sobre o tomar. E ele fala muito sobre a questão do quanto ajudar, ele nos une. Porque ajudar o próximo não é você olhar de cima para baixo, como a maioria pensa, que é de cima para baixo. Essa aqui é só o papai e mamãe, vô e vó. Chefe é de cima para baixo. A ajuda que nós buscamos no equilíbrio, ela é de igual para igual. Mesmo que o cara que esteja ajudando, ele seja o dono da Microsoft e o andarilho que está na rua. A ajuda só vai conseguir ser benéfica se o poderoso, rico, maravilhoso, incrivelmente poderoso, olhar para aquele que é necessitado de igual para igual. Fora isso, não serve como ajuda, não entra como ajuda, não nutre ao outro, entendeu? Só simplesmente vai saciar a necessidade, não nutre. Uma coisa aqui importante que eu quero ler para vocês. Eu estava num curso esses dias do Décio, que é um dos professores, e aí antes da gente entrar aqui na primeira ordem, eu vou já exemplificar o que é ajudar. Então anotem aí, as regras da ajuda. O ajudante não pode sair prejudicado durante o processo da ajuda. Muito feito. Número 2. Pode ser que no processo o ajudado não seja beneficiado, mas também não pode sair prejudicado. Número 3. A relação entre eles não pode ser prejudicada. Aí a gente parte de um princípio que dá para começar a ajudar. E quantas vezes a gente vai querer ajudar alguém, faz demais, exige, perde a amizade, perde o dinheiro, perde o amigo e ainda fica nervoso. Não é verdade? Então vamos lá. Antes da gente começar, eu só quero fazer um convite a vocês que estão aqui dispostos a esse conhecimento sistêmico. No próximo dia 10 e dia 11, a gente vai fazer um workshop de relacionamento, também vai ser online nesse formato, para as pessoas que estão distantes e não puderam participar. No mês de outubro a gente fez aqui em Araçatuba, algumas pessoas estão aqui que participaram com a gente, foi muito gostoso, é muito conhecimento. Eu costumo dizer que um workshop desse livra a gente de uns 4 constelações, tanta fichinha que a gente leva para casa, cheio de exercício sistêmico. Então, vai ser dia 10 e dia 11, das 14 às 18, a gente fracionou, porque é muito cansativo ficar 8 horas aqui na frente do computador, né? Que foi o tempo que durou o nosso workshop presencial. Só aquela listinha, lanchinho, conversa boa, levantava. Online nós vamos fazer, né, em 2 dias por isso. Tá um pouco mais em conta também o preço. E aí, para ajudar a gente no Natal, o Mercado Pago resolveu ajudar também. Então. Ótimo, ótimo. Você bom, Lu. Esteve aqui com a gente no workshop. E dessa vez vai ser 270, tá? O Mercado Pago, para quem quer parcelar, está parcelando sem juros. Então, gente, de verdade, a última vez que o pessoal que quis parcelar no presencial pagou juros. Então, aproveitem essa deixa. Depois a gente vai estar falando mais no final, né, Jane? Isso. Sobre tudo que a gente vai estar trabalhando. Vamos lá. A primeira ordem da ajuda. A primeira ordem da ajuda consiste, portanto, em dar apenas o que se tem e somente esperar e tomar o que se necessita. Só aqui já é um rio de conversa, né, Jane? Então, uma das coisas que a gente falou no nosso estudo é
tomar só o que necessita. Um exemplo disso é os auxílios do governo, que o governo oferece pra gente, a gente não precisa, mas a gente vai lá e toma. Por quê? Eu tenho direito. Mas você precisa? Não, não preciso. Mas eu tenho direito, eu sou brasileira, eu pago imposto, então eu tenho direito. Então, a gente tem que tomar cuidado até com essas ajudas, vamos dizer assim, né? A primeira desordem da ajuda começa quando uma pessoa quer dar o que não tem. E a outra quer tomar algo que não precisa, que é um desses exemplos que eu acabei de citar. Ou quando uma pessoa espera e exige da outra algo que ela não pode dar, porque ela mesma não tem. Também ocorre quando uma pessoa não pode dar algo, porque com isso tiraria da outra algo que só ela pode ou deve carregar e fazer. Portanto, existem limites no dar e tomar. Pertence à arte da ajuda percebê-los e se submeter a eles. Fale, Jane. Olha, eu vou citar aqui um pouco, logo que a gente falou sobre relacionamento, eu vou citar essa parte aqui que a Rê acabou de ler. Prestem atenção nisso, se vocês não vão lembrar de histórias muito próximas da gente. Quando uma pessoa, ela exige do outro algo que o outro não pode dar. Muitas vezes nós exigimos há uma vida inteira um reconhecimento dos nossos pais, por exemplo. O reconhecimento porque nós fomos filhos bacanas, estudiosos, nós não demos trabalho. Nós não recebemos dos nossos pais, e o que a gente faz? A gente vai para as relações buscando esse reconhecimento, exigindo que aquele relacionamento que a gente acabou de conhecer, a pessoa nos dê algo, exige, e o outro não tem. Outra coisa também é na questão até mesmo do nosso próprio pai e mãe. Quantas vezes nós estamos ali esperando 30, 40, 50 anos que os nossos pais nos deem algo. E aquilo que eles nos deram, que era tudo que eles tinham, raspando o tacho aí do coração, receberam tão menos dos próprios pais, nos entregam e a gente fica ali igual criança birrenta dizendo eu quero mais. Por que essa ajuda, ela é importante a gente olhar? Porque aquilo que a gente toma, a gente tem condição de ir para a vida. E a gente, saindo desse lugar de posição de crianças exigentes, a gente vai exigir menos do nosso relacionamento, menos do nosso corpo, menos do nosso dinheiro, menos da nossa saúde, menos do nosso amigo. Porque a gente vai entender que o outro só nos dá o que ele tem. É a mesma coisa que as pessoas que brigam com amigos, né? Ai, gente, puxa vida, ele não, nem para me compreender naquilo. Gente, mas a pessoa ela não consegue, ela não tem isso para ela. Ela só vai nos dar aquilo que é no limite. Muitas vezes ela já vai extrapolar o próprio limite. Então a gente está querendo, exigindo, queremos tomar mais, tá? Então é uma maneira fácil da gente entender essa lição aqui. É uma coisa que a gente precisa observar também nas amizades, que eu acho que todo mundo aqui deve ter um amigo que pede muito, né? Sempre tem aquele amigo que fala, faz isso pra mim, ele tá sempre pedindo, querendo, esperando que você faça algo por ele. Então, qual que é o comportamento que a gente faz? Se afastar. E assim é as relações, os relacionamentos, e entre irmãos, entre marido, entre mulher. Então, quando a gente faz demais ou exige demais do outro, a gente, em vez de aproximar, a gente afasta. Né? Porque aí a gente quebra a lei do equilíbrio. Essa ajuda, ela precisa ser humilde. Muitas vezes, renuncia à ajuda em face à expectativa e também da dor. Nas constelações familiares, nos é mostrado o que o ajudante deve exigir, tanto de si como daquele que procura sua ajuda. Essa humildade e essa renúncia contradizem muitas ideias tradicionais sobre a maneira correta de ajudar e frequentemente expõem o ajudante a graves acusações e ataques. Então, aqui, normalmente, quando a gente
vai emprestar um dinheiro para pagar uma dívida, por exemplo, a um amigo ou um irmão. Normalmente isso acontece muito no ciclo da família. Olha, eu vou te ajudar, mas é a última vez, viu? Não adianta mais vir me pedir não, porque você fica arrumando enrosco aí e quer que eu resolva. Eu não vou te ajudar mais. Então, a gente entra num lugar de ficar muito maior do que essa pessoa, que às vezes é como igual pra gente. Ou pior ainda, se é um pai ou uma mãe, a gente fala dessa maneira, a gente vai se arrogar diante desses pais, ficando muito maiores que eles, exigindo deles, né? E muitas das vezes o outro nem pediu a nossa ajuda, mas a gente vê a pessoa naquela dificuldade e aí a gente faz aquele movimento de tentar salvar. Não, eu tenho dinheiro, você quer emprestado? Você quer para você poder pagar? E a pessoa às vezes não quer nem pagar a conta. Não paga, você não pode ficar com o seu nome sujo, né? Você vai ficar devendo para o fulano? Então, a gente quebra toda a questão, né, da ordem da ajuda. Então, essa primeira parte fala muito sobre isso. A gente só pode dar aquilo que tem de forma humilde. Então, por exemplo, se eu vou usar bastante o exemplo meu e da gente, se a Jane vem e me pede ajuda, eu vou ajudar dentro daquilo que eu tenho. E sem exigir. Gente, isso é difícil, viu? Não fica achando que é facinho de ler aqui, não, mas vai pôr na prática. Você tem que fazer um movimento assim, eu vou fazer, mas sem esperar nada. E isso quando vai para o relacionamento no dia a dia, pô, eu acabei de fazer esse negócio para você, e aí, você não vai fazer nada? Você já vai pro lugar do papai e da mamãe, do marido. E aí a gente se enrosca todinho, né? E a gente só pode ajudar quando não pesa, viu, gente? Quando algum amigo pediu, falou assim, se a gente fala assim, passa um pix de 10 mil, eu falei, amiga, não dá não. Eu falo, não. Por quê? Porque vai me faltar. Então, se eu não tenho, não tem como eu doar, né? Aqui ele fala Olha, ele fala aqui, ó. Ele fala assim, ó, também ocorre quando uma pessoa não pode dar algo, porque com isso tiraria da outra. Então, de quem que eu vou estar tirando se eu fazer um pix para ela de 10 mil? Eu vou estar tirando da minha filha. Isso aí a gente percebe, isso já não é ajuda, isso é sacrifício. E muitas pessoas, elas fazem esse ato de ajuda no grau do sacrifício. Eu preciso tocar nesse assunto porque, assim, por que a gente está falando sobre tudo isso? Por que a gente tem que seguir o máximo possível essas ordens e essas leis? Porque isso nos emaranha. E o que é emaranha? Por algum motivo, os campos sistêmicos, eles são muito inteligentes. E eles fazem compensações o tempo todo. E aí, como nós não podemos quebrar essas ordens, e essas ordens precisam ser novamente colocadas em ordem, quem vai sofrer por isso somos nós. Nem que seja amanhã, no futuro, eu não ter mais os 10 mil que eu acabei de dar para a Regiane, isso vai me faltar, e isso, para ser um aprendizado, vai me doer profundamente em mim ou em outra pessoa. Aí você fala assim, nossa gente, mas o que aconteceu? Aí você tem que olhar para trás e falar, aonde que eu quebrei a ordem? Então, é por isso que eu precisava trazer isso, porque as pessoas não entendem por que são importantes as leis, para que a gente possa ir fluindo para a vida, para frente. Porque quando a gente, de alguma maneira, se enrosca, se enrola, é porque nós quebramos essas ordens. E o sacrifício é algo muito importante da gente olhar. Eu conselhei certa vez uma senhora, acho que foi em Araçatuba isso, e ela era uma mulher que ela tinha um salário, ela era aposentada, tinha um salário muito bom, era só ela e o marido, os filhos já tinham casado e ido embora, e o casamento dela estava para acabar. E quando nós percebemos o porquê, é porque ela era extremamente caridosa. Ela era caridosa de simplesmente emprestar o cartão dela para quem pedisse. E depois ela ficava com as contas. E o marido falou, chega. Ela falava assim, Jane, eu já cheguei a brigar gente dentro de casa, eu já cheguei a fazer compra, eu já cheguei a ficar no hospital. Aí
quando nós fomos constelar, quantos abandonados essa mulher tinha no sistema, e ela estava tentando sozinha ressarcir e honrar o sistema inteiro. Faltou gente, faltou almofada naquela constelação. Ela estava assim, em sacrifício, sacrificando até o casamento para poder continuar ajudando, como se fosse uma dívida. E a dívida não era dela, a dívida era do sistema, de pessoas atrás dela, de ancestrais dela. Então é importante a gente olhar para essas leis e tentar acolher elas no coração, no nosso cotidiano, para que a gente possa ficar mais leve no dia a dia. Muito bom. A segunda ordem da ajuda. A ajuda está a serviço da sobrevivência, por um lado, e da evolução e do crescimento, por outro. A sobrevivência, a evolução e o crescimento depende das circunstâncias especiais, tanto externa quanto interna. Muitas circunstâncias externas são pré-estabelecidas e inalteráveis. Por exemplo, uma doença hereditária ou consequência de acontecimentos da própria culpa ou da culpa de outras pessoas. Quando a ajuda desconsidera as circunstâncias externas ou não as admite, está fadada ao fracasso. Isso vale ainda mais para as circunstâncias internas. A elas percebe a missão pessoal particular, o emaranhamento nos destinos de outros membros da família e do amor cego, que, sob influência da consciência, permanece ligado ao pensamento mágico. O que isso significa? Nos seus pormenores, esclareci minuciosamente no meu livro Ordens do Amor, no capítulo do céu que faz adoecer e da terra que cura. Para muitos ajudantes, pode ser que o destino do outro pareça ser difícil, e por isso querem mudar. Entretanto, muitas vezes, não porque o outro precise ou queira, mas porque os próprios ajudantes não conseguem suportar esse destino. E quando o outro, mesmo assim, se deixa ajudar por eles, não é tanto porque precisa disso, mas porque deseja ajudar o ajudante. Então, essa ajuda se torna tomar, e o tomar a ajuda e doar. Essa parte aqui é dolorosa, hein? Gente, presta atenção nessa frase aqui, essa dói. Quando o outro, então, por exemplo, eu sou ajudante, eu quero ajudar minha mãe, eu quero ajudar minha mãe, quero ajudar meu pai porque ele está doente. O outro, para ajudar, o que seria ajudado, para ajudar o ajudante, porque a necessidade desse doador é tão grande, ela permanece doente, ela fica doente, para que assim o ajudante tenha serviço. Então esse filho, essa filha, né, ele continua ajudando porque o outro permanece na doença. Isso é muito forte, gente. Porque a necessidade ali, não é a necessidade maior, é para o ajudante, não para o ajudado. Uma outra situação que eu me recordei muito grande isso foi antes de constelação, tá, gente? Por favor, podem me julgar. Eu conheci uma família, eu participava de centro espírita e ajudava e participava daqueles... E eu conheci uma família indígena que tinha saído da comunidade indígena para morar na cidade. E um dos filhos da mãe, né, dessa família era doente. Ele tinha problemas para se locomover. Então a gente se revezava o pessoal do centro para levar compras em produtos de limpeza. E aí quando eu cheguei lá a primeira vez, eu, né, ajudante, ansiosa, doida para fazer caridade e ganhar um pedacinho de tijolo no céu, eu cheguei lá e já fui assim, né? Olhei aqui tudo e só foi descendo produtos de limpeza. Falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos nós limpar a casa, né? Vamos limpar. Aí, gritou. Nossa! Na hora, a minha amiga pegou no meu braço e falou assim: a nossa ajuda acaba aqui. Se a gente for limpar, a gente vai estar deixando ela muito sem graça. Ela faz do jeito que ela quiser. Não tem mais. É isso, a nossa ajuda acaba aqui. Ela fosse, para você ter uma ideia, eu trago um colchão a cada 2 meses. Falei, por quê?
Ela falou, porque eles sujam o colchão e eles não limpam. Então eu simplesmente troco, acabou, a ajuda é aqui. Gente, foi a maior lição de caridade que eu recebi na minha vida. É o quanto nós precisamos, a ajuda precisa ser humilde. O quanto a gente precisa deixar de dar pitacos que ninguém pediu. Eu voltei pro carro com tanta vergonha, porque às vezes a gente quer ajudar e a gente está muito mais na ânsia de acalmar o nosso sentimento de culpa. Eu é que não dou conta de ver a infelicidade do outro. Eu é que não dou conta de ver a tristeza do outro. Às vezes aquele ali está lá está numa situação difícil cantando. E eu estou ali morrendo de dó. Essa dó, ela está muito mais, eu falei isso no dia da nossa live, aí teve uma menina que falou, como é que é? O ajudante muitas vezes está mais adoecido do que o ajudado. A nossa alma está muito mais doente do que a do ajudado. E nós estamos ali tentando quebrar o casulo para a borboleta voar logo, né? Foi na hora que eu falei, né? Quem ajuda quem, né? Então, é um exemplo, isso aí é o melhor exemplo. Uma outra coisa que a gente às vezes observa, que a gente faz no ímpeto do amor, que é a ajuda, observa quando você vai numa rua, sair, e aí você vê uma pessoa com deficiência, ou um cego atravessando a rua, ou ele fazendo qualquer coisa, uma pessoa com a perna quebrada, de muleta. A primeira coisa que você faz é nem perguntar, você já se joga na frente da pessoa e fala assim, vem dar onde tiver, nem pergunta. Então ali aí a pessoa fala, não pedi ajuda. Aí você fala, nossa, que grossa, a gente vai tentar ajudar e a pessoa se desfaz. Na verdade, ela não te pediu. Aquela situação é dolorosa para mim, para o outro não mais. Então, a gente tem que observar os pequenos movimentos que a gente faz de tentar socorrer e salvar as pessoas. Ah, Eugênio, você está dizendo que não é para ajudar mais ninguém. Não é isso. É para a gente esperar as pessoas se colocar à disposição. Se colocar à disposição, igual a gente, às vezes eu falo para as meninas que estão aqui, falo para a Jane, falo para as minhas amigas, olha, se precisar, eu estou por aqui. Se precisar de ajuda, eu estou aqui. E esperar que chega no âmago da dor dela e ela peça ajuda. Não adianta falar, amiga, deixa eu te ajudar a resolver esse negócio. Ela não pediu. Então, a maioria das vezes que a gente vai fazer é querer mudar o destino do outro. É querer tirar a pessoa da dor que, na verdade, nem está doendo tanto nela, está doendo na gente. E aí a gente não dá conta de ver aquele sofrimento. E aí é o que a gente falou, a gente vai, talvez, prorrogar o sofrimento da pessoa tentando ajudar. Por quê? Porque ela não está no movimento ainda de sair do casulo. A borboleta ainda não está formada. Aí você vai lá, abre o casulo e fala, não, vou te ajudar a sair desse momento, mata a pessoa. Num sentido que ela vai continuar por mais um tempo sofrendo ainda. E aí, muitas vezes, a gente vai causar um afastamento nas nossas amizades, nas nossas relações, que a gente não vai dar conta nem do que a gente fez. Exatamente. Aí fala assim, ó, portanto, a segunda ordem da ajuda é nos submetermos às circunstâncias e somente interferir e apoiar à medida que elas o permitem. Essa ajuda é discreta e tem força. A desordem da ajuda seria aqui negarmos ou encobrirmos as circunstâncias, ao invés de olharmos juntamente com aquele que procura ajuda. O querer ajudar contra a circunstância enfraquece tanto o ajudante quanto aquele que espera ajuda, ou a quem ela é oferecida, ou até mesmo imposta. Então, normalmente, principalmente entre irmãos ali, a gente tem, eu já fiz isso. Me julgue, como diz a Jane, eu já fiz diversas vezes isso com meus irmãos, porque eu era a mãe da casa, até constelar, depois eu larguei esse cargo para minha mãe mesmo. Mas aí a gente vai lá e exige coisas dos irmãos que faça da maneira que você acredita que é melhor.
além de a gente tirar a força do movimento deles, a gente entra em conflito ali com todos nós, vamos dizer assim, né? Entre as pessoas. Eu só vou falar uma coisinha aí. Entre nós aqui tem muitos que são ajudantes profissionais, né? O Bert disse que são os ajudantes, são os psicólogos, professores, médicos, enfermeiros, socorristas, bombeiros, terapeutas. Já vai pegando essa dica. Aonde nasce o sistema que nasce um ajudante é o sistema que mais precisa compensar pelos erros que foram feitos no passado. Por isso que nós estamos no lugar de ordem da ajuda. Então, para que a gente não continue errando, é importante que o ajudante aprenda a arte de ajudar. Porque senão nós estaremos o tempo todo transferindo a dor que é do outro para nós, para que a gente consiga aliviar um pouco um sentimento de culpa que é do sistema. Aonde tem ajudantes profissionais, tem um sistema que já prejudicou muitos, então eles tentam compensar. E quando a gente tenta socorrer a todo custo no sacrifício, não é o eu adulto, profissional e ajudante responsável, é o eu criança querendo salvar o próprio sistema familiar. Meu sistema ferrou com muita gente, eu preciso salvar, eu preciso ajudar a todo custo, sabe? Então, sempre olhem para isso. Então, aonde tiver uma dor muito grande de ajudar, de onde vem essa dor? De onde vem essa compensação que eu estou querendo a todo custo compensar? Ajude, porque lógico que o outro vai precisar da sua ajuda e é bom, bacana, legal, mas também olhe para si. Por que isso está sendo tão importante para mim? Qual parte do meu sistema prejudicou e está precisando que eu, em algum momento, eu vá compensar? O arquétipo da ajuda. O arquétipo da ajuda é a relação entre pais e filhos, principalmente entre mãe e o filho. Os pais dão e os filhos tomam. Os pais são grandes, superiores e ricos. Os filhos pequenos, necessitados e pobres. Entretanto, porque pais e filhos estão ligados por um profundo amor mútuo, o dar e o tomar entre eles podem ser quase ilimitados. Os filhos podem esperar quase tudo de seus pais, e os pais estão dispostos a dar quase tudo aos seus filhos. Na relação entre pais e filhos, as expectativas dos filhos e a prontidão dos pais para atendê-los são necessárias e por isso estão em ordem. Entretanto, estão em ordem enquanto seus filhos ainda são pequenos. Pode torcer o nariz, todo mundo. Com o avançar da idade, os pais vão colocando limite aos filhos, com os quais este pode entrar em atrito e dessa forma amadurecendo. Seriam esses pais menos amorosos com seus filhos? Seriam pais melhores se não colocassem limites? Ou provam ser bons pais justamente porque exigem de seus filhos algo que prepara para uma vida de adultos? Muitos filhos ficam, então, com raiva desses pais porque preferem manter a dependência original. Contudo, justamente porque os pais se retraem e desiludem essas expectativas, ajudam seus filhos a se libertarem dessa dependência e, passo a passo, a agirem por própria responsabilidade. Somente assim, os filhos tomam o lugar do mundo dos adultos e se transformam de tomadores em doadores. Essa parte do arquétipo, eu costumo dizer assim, né? Quando a gente vê nos atendimentos, principalmente, eu não sei se agora está acontecendo muito mais, numa faixa assim dos 25 aos 15, que você vê essa molecada assim, que ninguém quer nada da vida, que ninguém teve rumo ainda, que não procuraram um caminho. Aí a gente, como pais, precisa tomar o nosso lugar de responsabilidade, né? O quanto a gente vem fazendo demasiadamente por esses filhos. E esses filhos vão se tornando cada vez mais fracos,
sem movimento. Antigamente tinha uma necessidade de sair da casa dos pais. Hoje não tem mais. Então, se eu fizesse 18 anos na casa dos meus pais, antes, tá? Com 14 anos eu comecei a trabalhar, com 14 anos, primeiro salário, minha mãe falou, conde luz é sua. Credo, já tem responsabilidade? Já tinha responsabilidade. E se passasse dos 18 ao diante, ou o pai falava assim, pode ir embora, mas antigamente era assim, pode ir embora, ou senão você vai ficar, você vai pagar para ficar aqui, porque aqui você não é mais sua casa, era tipo isso. Então, nós, na expectativa de fazer tão diferente do que a gente recebeu, eu falo a gente porque eu também sou mãe, tá? Então a gente faz demais por esses filhos. E aí a gente não consegue nem impor nada para eles, para que eles possam ir saindo ali, amadurecendo do casulo. Então hoje a maior das reclamações que a gente, quando vai atender essa questão de pai e filho, ai, meu filho não vai pra vida, ai, não quer nada com nada, ai, não sei o que, ai, eu não sei mais o que eu faço, tira a regalia dele, filho. O que você paga? Você compra roupa? Não compra mais. Você paga pra sair? Você dá mesada? Não dá mais. Você faz, aí fala, ai, credo, eu não vou conseguir. Né, Jane? Aí vai fazer o... Exatamente. Porque de verdade, esses filhos que hoje estão tão problemáticos, eles são filhos de pais que descobriram que tinham seus traumas. Então, assim, nós, puxa vida, né? Aí eu vou olhar para o meu trauma. Isso é um trauma, então? Só que a gente cresceu com isso. A gente foi lá, a gente buscou uma ajuda terapêutica, a gente tentou entender. Aí, ao invés de falar assim para os filhos, e assumir, meu filho também vai ter o que reclamar de mim na sessão dele. Meu filho vai na sessão, ele vai falar de mim. Ao invés da gente nos colocarmos no lugar de pais não perfeitos, que o filho vai reclamar, que o filho vai ter coisas para falar aqui ou ali, porque todo mundo tem, dentro do seu amadurecimento. Não, eu não quero, então o que eu vou fazer? Eu não vou permitir que ele se frustre. Então eu fico o tempo todo fazendo essa ajuda que só faz, né? Eu ia falar besteira, mas só estraga, só adoece, porque a gente não dá conta de querer que os nossos filhos passem pelas mesmas coisas que nós. Então, nós vamos lá hoje, né, a menina que trabalha lá na loja da gente falou assim, a minha mãe, ela mora com a mãe, e ela falou assim, a minha mãe, comigo ela falava assim, você quer comer, você que faça a sua comida. Ela falou, hoje, o meu filho de 20 anos, ela fala assim, eu vou lá no mercado comprar pão fresquinho para ele. Ela falou, mas você não fazia isso pra gente? Mas tadinho, faz pro neto, né? Aí eu brinquei, e o erro tá em quem? Aí ela ficou olhando minha cara, eu falei, então o erro tá em você que tá morando com a sua mãe, né? Então agora ela que é a líder da casa, ela que é a matrona da casa, né? Você que deveria ter criado seus filhos na sua casa do seu jeito. Então a gente esquece isso, a gente acha que pai e mãe deveriam vir com selo de perfeição. E que nós depois, pais, não, meu filho não tem o que reclamar, puxa vida. Eu li o Bert, eu estou fazendo tudo que o Bert diz. Claro que eles vão ter que reclamar. Lógico que vai. Então, essa ajuda que não ajuda, a gente tem que tomar muito cuidado. E realmente levá-los para o mundo. A vida é que tem para entregar mais coisas, não nós pais. A gente não tem mais nada para entregar. A gente já entregou a vida para eles. Agora a vida tem para oferecer para eles oportunidades através de dores e amores, de experiências, mas a gente só quer as coisas cor-de-rosas, lindas, brilhosas e cheias de purpurina para nossos filhos. Então aí eles sofrem e nós temos uma grande parcela de responsabilidade. Temos. Na maioria das vezes, né, a gente fala assim, mas eles não têm noção do que a gente passou, né? Não vai ter mesmo, porque assim, a gente já ofereceu tanta coisa de forma diferente. Às vezes eu me pego falando essa frase pra minha filha, você não sabe o que é a vida, menina. Porque nasceu no ar-condicionado. Eu fui ter ar-condicionado com 21 anos. Então, imagina, se ela vai saber o que não é não ter um ar-condicionado, não sabe.
porque sempre teve. Agora, assim, como que a gente vai passar isso de uma forma com que essas crianças, que a gente está, alguns aqui devem ter filho novo, outros já são adultos, de que forma que esses filhos vão para a vida? Tirando um pouco, dando menos, porque você já deu o suficiente, né? E se a gente achar sempre que precisa preencher um pouco mais, que sempre está faltando, na verdade está faltando para nós. Exatamente. O vazio está na gente. E aí a gente quer suprir o outro e às vezes a gente... Imagina uma caixa d'água cheia, você está pondo mais água, vai derramar. Né? E a nossa caixa d'água, muitas vezes, a gente vê que ela está vazia. E aí, você está dando o que você não tem. E aí, isso entra também em desordem. Né? Então, para os pais, precisam ficar bem atentos. Vamos para a terceira ordem, o que a gente vai fazer? A gente vai finalizar hoje e amanhã a gente continua. E amanhã a gente vai fazer os exercícios sistêmicos, tá? Para a gente poder observar como está a nossa postura diante dessa ajuda na vida. É que senão vai ficar bem tarde, já foi 1 hora, então vamos falar um pouquinho sobre a terceira ordem, que ela é bem extensa. Muitos ajudantes, por exemplo, na psicoterapia e no trabalho social, pensam que precisam ajudar aqueles que procuram ajuda, como os pais ajudam seus filhos pequenos. Inversamente, muitos que procuram ajuda esperam que os ajudantes se dediquem a eles como os pais em relação aos seus filhos e esperam receber deles mais tarde o que ainda esperavam ou exigem dos seus próprios pais. Aqui é uma cilada, né? A gente que trabalha com ajuda, né? Normalmente as pessoas vêm, e aí o Bert, dentro das constelações, sempre deixou muito claro isso, dessa questão da transferência, né? Eliminava. A constelação é ali, pronto, acabou. Diferente da psicologia, que você acaba gerando um vínculo com o terapeuta, com o psicólogo. E normalmente as pessoas acabam fazendo essa transferência que ele acabou de fazer. Então, quando uma pessoa vem pedir ajuda, né, eles procuram como se fossem pequenos. A gente olha como se fossem pequenos, né? A gente, como profissional, fala assim, eles precisam da minha ajuda. Então, a gente se coloca como grande. Então, que lugar que a gente vai ocupar na vida dessas pessoas? Muitas vezes a gente está entrando num lugar ali de pai e mãe dessa pessoa que está procurando sua ajuda. E inversamente também é verdade. Eles vão em busca de um profissional querendo receber desse profissional aquilo que não recebeu dos pais. Então, isso é um ponto importante com quem trabalha com essa questão, por quê? Porque essas pessoas vão esperar de você. E você tem que tomar muito cuidado para não entrar nesse lugar. E aí começa o fracasso da ajuda. Um exemplo com um professor, né? Quando um professor olha para um aluno e ao invés de olhar para os pais que ele tem com compreensão e acolhimento, entra cheio de julgamento. Ah, jamais que eu deixaria meu filho vir para a escola desse jeito. Jamais que eu deixaria meus filhos, sabe assim? Então ele se coloca num lugar muito grande, coloca muitas vezes diminuindo o pai. E mesmo que esse professor, ou médico, ou terapeuta, enfim, não fale, a alma dessa criança compreende esse olhar para os pais. E o que essa criança faz? Dá um trabalho na sala de aula que só vem. Porque ela percebe que os pais, que para ela são grandes, por mais que sejam, que o nosso julgamento os ache terríveis, para os filhos é a porta da vida deles. Aí essa professora, esse professor, esse médico olha para essa criança julgando os pais dele. Como que essa criança vai se comportar na vingança? Dando trabalho, não aprendendo, atrasando o aprendizado ou atrasando o tratamento. Outra coisa que acontece com os terapeutas é que muitas vezes eles passam do lugar da ajuda, aí eles entram no sacrifício. Eu quero muito ajudar essa pessoa. Aí essa pessoa está demorando, não, eu vou cobrar menos, pode vir, não sei o que. Ele não permite que o outro faça um movimento de
Muitas vezes as pessoas acham o constelador meio frio, né? Porque o cliente liga e fala assim: oi, tudo bem? Quanto que é a constelação? Aí o constelador vai lá e explica: é assim, 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 assim. Ah, então tá bom, tchau. E o constelador não liga. Oi, e aí, tudo bem? Você me ligou aquele dia, você está interessado? Não, o constelador não faz isso. Por que ele não faz isso? Porque ele entende que precisa um movimento do que quer ser ajudado vir. É por orgulho? Não, é porque esse movimento começa o tratamento. Esse movimento começa a busca. Então ali começam acordos entre o profissional e o ajudado. E sempre se colocando como iguais, por mais que o ajudante seja professor, seja médico, ele precisa olhar para que eu tenha um limite para ajudar essa pessoa. É um limite até ali. E quando essa relação passa de ajudante e ajudado, de terapeuta, de psicólogo, passa além, vai para a amizade, a gente já não consegue dizer as verdades para a pessoa. Eu brinco sempre com a Rê. A Rê foi minha cliente há muito tempo. Aí eu brincava com ela e falava assim: eu vou falar uma coisa para você que vai doer. Eu já avisava. Quer dizer, a amizade já estava vindo assim, eu já devia ter dado a bordoada logo no começo. Então você começa a ter um olhar diferenciado. Quando você tiver esse olhar diferenciado, o teu tratamento, a tua ajuda está em risco. Está em risco. Porque talvez você não dê conta de falar com a pessoa o que ela precisa ouvir. Outra coisa que muitas vezes vai acontecer, o profissional vai decepcionar, né, Rê? Vai decepcionar o cliente, porque muitas vezes ele precisa daquela decepção para ele voltar a ser igual. Então, às vezes vai ser uma fala mais grosseira, vai ser num sumiço, ele precisa decepcionar para que, quando eles voltarem, os dois estejam do mesmo tamanho. Às vezes consciente, às vezes isso é inconsciente também. Porque eu e a gente sempre fala, eu fui cliente dela, sou até hoje, e a gente faz muita troca. Mas uma coisa que a gente preza sempre é por falar a verdade, né? E às vezes a verdade dói. Dói até a gente que está falando, né? Dói. Porque a gente sabe da dor do outro, mas o outro precisa ouvir aquilo. Então, às vezes, a gente é meio grosseiro mesmo, né? Eu tenho mais, eu atendo, a gente também atende, a gente atende mais amigas, e eu falo assim, olha, agora eu vou falar com um terapeuta. Então, é de um lugar, talvez, de arrancar a orelha fora mesmo. Mas por quê? Porque a pessoa precisa daquilo para ouvir. Não é a gente sendo cruel com a pessoa, com a dor dela, não respeitando. Muito pelo contrário, se continuar passando a mão na cabeça dela, ela não vai fazer nenhum movimento. Né? Então a gente precisa. E essa relação de colocar a gente num lugar muito superior do que a gente realmente está, a gente normalmente faz isso com os médicos, né? Quando o médico te cura de alguma doença, de algum processo doloroso seu, nossa, não existe médico melhor do que esse. Então a gente coloca essa pessoa dentro de você, desse equilíbrio, dentro de cada lugar que você recebe uma ajuda tão grande, você coloca essa pessoa num lugar tão alto que ela vai ter que te decepcionar para continuar a relação, porque senão fica tipo a gente olhando para Deus, né? Então, que tamanho que essa pessoa é? Como que ela vai continuar uma relação comigo sendo tão maior do que eu, né? Então aí vem o médico e às vezes erra numa cirurgia, vem um outro profissional que não consegue ajudar da forma que a pessoa pediu, né? E aí a gente vamos falando assim em português, vai cair no conceito da pessoa, sabe? Até a gente chegar naquele lugar que é mais leve pra gente ajudar. Então vamos lá. O que acontece se os ajudantes correspondem a essas expectativas? Eles se envolvem numa longa relação. Para onde leva essa relação? Os ajudantes ficam na mesma situação dos pais, lugar onde se colocam através desse querer ajudar. Passo a passo, precisam colocar limites aos que procuram ajuda, decepcionando. Então, estes desenvolvem frequentemente em relação aos ajudantes
os mesmos sentimentos que tinham antes em relação aos pais. Dessa maneira, os ajudantes que se colocam no lugar dos pais e talvez até queiram ser melhor que os pais, tornam-se para os clientes iguais aos pais dele. Aqui é uma coisa que acontece muito nos atendimentos, eu até brinquei com a Jana, na constelação não acontece tanto, mas nas mentorias que a gente faz, acontece bastante. Então, a gente precisa decepcionar e a gente precisa olhar os pais com respeito. Por quê? Porque se vou usar um exemplo aqui, vamos supor, se o Lu vem aqui, ele conta uma história triste do pai, da mãe, senta aqui, e aí a primeira coisa que o meu tic-tac faz aqui já é julgar. Nossa, que homem filha da... né? Que mulher cruel. Que mãe que faz isso, meu Deus. Como sua mãe... Então a gente já entra ali numa postura de julgamento. Que lugar que eu vou ocupar nessa relação? Tentando ser melhor que a mãe. Mas ele vai me enxergar como se eu fosse a mãe dele, vendo as mesmas questões. E aí, dentro dessa relação, eu não vou conseguir ajudá-lo. Aí, como diz, o negócio não vai para lugar nenhum. Né? É isso, Jane? Exatamente. Muitos ajudantes permanecem presos na transferência e na cotransferência da criança em relação aos pais, dificultando, assim, ao cliente a despedida tanto de seus pais quanto a deles. Ao mesmo tempo, a relação segundo o modelo da transferência entre pais e filhos impede também o desenvolvimento pessoal e amadurecimento do ajudante. Vou ilustrar isso com um exemplo. Quando um homem jovem se casa com uma mulher mais velha, ocorre a muitos a imagem de que ele procura uma substituta para sua mãe. E ela, o que procura? Um substituto para o seu pai? O inverso também é válido. Quando um homem mais velho se casa com uma mulher jovem, muitos dizem que ela procura um pai. E ele procurou uma substituta para sua mãe. Portanto, embora isso possa soar estranho, quem persiste por muito tempo numa posição superior e até a procura e quer conservá-la, recusa-se a assumir um lugar de igual para igual no mundo dos adultos. Contudo, existem situações que é conviver que, por um curto tempo, o ajudante represente aos pais. Por exemplo, quando o movimento precocemente interrompido precisa ser levado ao seu termo, mas diretamente da transferência da relação entre pais e filhos. Os ajudantes representam aqui os pais reais e não se colocam em lugar como uma mãe melhor ou um pai melhor. Por isso, os clientes também não precisam se aplicar deles. Os próprios ajudantes os afastam de si e os levam para os pais biológicos. Assim, ambos ficam mutuamente livres. Quer falar um pouquinho sobre isso, Jane? Eu quero. Tem uma coisa que a gente, às vezes, precisa perceber com bastante cuidado. Quando a gente fica muito próximo de alguém que está sofrendo, e a gente fica nesse lugar de ajuda de maneira fora de equilíbrio, vai fazendo as coisas, eu quero ajudar, eu não vou desistir de você, eu não vou desistir de você, eu não vou desistir de você, estou ajudando. Muitas vezes essa pessoa, ela perde a força de ajudar, ela não tem mais força. Que foi o que nós falamos, que às vezes a gente força um pouco, né, o outro a ficar melhor, a gente perde a força. Aquela ajuda cai por terra, é necessário que aquele ajudante se afaste para que outra pessoa possa vir e cuidar. E outra coisa é olhar para o destino de cada um e respeitar, aceitar. Às vezes uma pessoa, ela tem um destino difícil. Já aconteceu de eu atender uma mulher que sofria violência em casa, aí ela fazia um tratamento, passava por terapia, se separava. 2 anos depois, ela estava num outro relacionamento com outro homem, passando pelas mesmas situações. Então, aí uma vez uma delas chegou e disse assim, todo mundo que está querendo me ajudar, eles desistem de mim. Então, você tem que olhar para aquilo e primeiro olhar para o destino dela, por que ela
sempre está recorrendo para as mesmas experiências dolorosas. Essa pessoa tem um destino difícil, eu preciso aceitar, eu não posso falar para ela assim, mas é porque você gosta. Não, eu preciso olhar além, eu preciso abrir meu olho, eu preciso olhar para o pai, para a mãe, como é que é a vida dessa mulher, quem são os pais dela, como que era a história desses pais, respeitando o destino dela. E aceitando primeiro que talvez ela ainda fique naquele lugar mais um pouco. E dentro dessa aceitação, como eu posso ajudá-la? Porque se eu tentar tirar ela de lá o tempo todo, ela vai estar sempre voltando para outros relacionamentos tal qual. Então, o ajudante ele precisa ter esse limite e, principalmente, respeitar o destino do outro, o destino daquele que chega. Isso acontece muito também quando ele fala aqui do trabalho social, a questão das pessoas usuárias de drogas, os mendigos que moram na rua, as pessoas que têm uma vida sofrida e a gente, por muitas vezes, quer tirar a pessoa daquele sofrimento. Então, o que acontece? Eu tiro a pessoa de lá, eu levo para uma casa de reabilitação, dá uma semana a pessoa foge. Aí fala assim, você não quer, você tem vergonha, você não tem vergonha na sua cara. Então, na verdade, a gente precisa respeitar o movimento do outro, o destino do outro. E, realmente, a pessoa só vai sair de um processo doloroso se ela quiser. Um usuário de drogas só vai deixar de usar drogas se ele quiser. Se ele não quiser, ele pode passar pelos tratamentos mais dolorosos, mais intensos, ele vai voltar a usar droga. E para uma pessoa como essa, né, mais do que ele querer, é ele conseguir ter algum pouco de lucidez para olhar porque eu estou aqui, está lá atrás, muitas vezes. Então, e o terapeuta, a gente não olhar para quem veio antes, olhar com amor e acolher. Ah, mas o pai desse dependente fez isso. Se eu não olhar com respeito para esse homem, que de repente foi um abusador, olhar com respeito não é querer dizer eu quero ele no meu coração como uma pessoa amiguinha, não. É entender que eles têm uns destinos difíceis, que precisam ser ajudados, eu preciso acolher também. O pai desse alcoólatra, o pai desse dependente não é fácil. E o profissional ajuda, agora eu estou falando do meu lugar até de coisas que eu passei. E eu só consigo ajudar essa pessoa se aquela dor estiver em paz dentro de mim. Se eu, como ajudante, aquilo for algo que é insustentável, eu não consigo ajudar. Eu preciso abrir mão e deixar outra pessoa cuidar. Se eu não dou conta de acolher um homem que é um abusador e falar assim, olha, eu abuso de crianças, se isso não tiver dentro de mim um lugar que eu já tenha olhado, gente, passa ele para outro profissional. Porque o outro vai dar conta de cuidar. E isso não é só para o profissional de ajuda, é para nós. Eu não dou conta, amiga, essa dor que você está me trazendo, você está me contando, isso para mim é muito grande. Eu não consigo te ouvir, Carmen. Isso me dói. E eu entendi, e a Carmen entender, gente, isso daqui toca no lugar da Jane de muita dor, por isso que ela não quer me ouvir, por isso que ela não quer que eu fique ligando e contando a história dela. Aí a gente fala assim, nossa, puxa vida, amiga, foi tão legal, eu sempre fui legal para ela, quando eu vou reclamar para ela não quer me ouvir. Às vezes não é que ela não quer ouvir, ela não dá conta. Aquela dor ainda está muito latente dentro dela, ela não dá conta. Tá? Então a gente também, não só o profissional, mas a gente também precisa entender o destino do outro. Tá? Seguindo esse modelo de sintonia com os pais verdadeiro, os ajudantes podem fazer fracassar, desde o início, a transferência da relação entre pais e filhos. Se eles respeitam de coração os pais de seus clientes, se estão em sintonia com esses pais e seus destinos, os clientes encontram ao mesmo tempo nos ajudantes os seus pais, não podendo mais se esquivar deles. Tem algumas constelações aqui no livro, depois é bem legal você ler, que o Bert ele fazia o seminário dele com os terapeutas, né? E os terapeutas levavam os casos para ser constelados, né? Olha, eu não estou conseguindo ajudar tal pessoa, assim, aí conta o caso. Aí o Bert era muito breve, né? Falava só uma palavra, tá bom.
E aí um terapeuta que levou um cliente, olha, eu não consigo, esse aluno ele não fica quieto em lugar nenhum, e na escola ele não obedece, não sei o quê. E aí ele contou a historinha, ele falou assim, quem tá faltando? Ah, mas o pai já morreu. O cliente fala, o terapeuta, mas o pai já morreu. Aí, ó, você já não pode nem mais ajudar ele. Você não enxerga o pai. Você não enxerga o pai. Aí, não, mas não é isso. Você não pode ajudar ele. Pronto, acabou a constelação. Não vou constelar. Você não dá conta de ajudar essa pessoa. Então, a gente precisa observar esse lugar, né? Então, igual a gente falou, a gente precisa olhar muito com respeito. Respeita a história, por mais difícil que ela seja. Né? Às vezes vai doer na gente também, porque o nosso sistema traz memórias e informações de dor. E às vezes dói no outro e dói na gente, por isso que a gente não suporta. E às vezes a gente vai olhar uma mãe difícil, só pra gente trazer pro nosso dia a dia. Nossa, mas a minha mãe é tão difícil. Meu Deus, como minha mãe faz isso. Olha, você que é filha, olha além, olha pro pai dela, olha pra mãe dela, é a tua avó, olha com os olhos não da neta que foi acalentada, porque às vezes a tua mãe não recebeu o carinho que você recebeu da tua avó, não. E aí, olha lá, porque às vezes é lá que está a reclamação, é de lá que vem a dor. E aí a gente está tão sem paciência, né, que a gente não quer ouvir. E aquela pessoa que está ali próxima também tem uma dor. Lógico que eu, como filha, não dou conta de ajudá-la, mas eu consigo olhar e entender e dizer, mãe, toma que essa dor é sua, eu entendo. Ela vem de mais atrás, vem de lá atrás, né? Entrega, do que a gente ficar, nossa, que você só reclama, que minha mãe é isso, que minha mãe é aquilo. Às vezes a gente não entende o que ela tem lá atrás, né? Nossa, é muito forte isso aí. O mesmo é válido quando os ajudantes lidam com crianças, na medida em que somente representam os pais. Os clientes podem se sentir acolhidos junto a eles. Os ajudantes não se colocam no lugar dos pais. A terceira ordem da ajuda seria, portanto, que o ajudante também se colocasse como adulto perante um adulto que procura ajuda. Com isso, ele recusaria as tentativas do cliente de forçá-lo a fazer o papel de seus pais. É compreensível que isso seja sentido e criticado por muitos como dureza. Paradoxalmente, essa dureza é criticada por muitos como arrogância, embora, olhando com exatidão, o ajudante seria muito mais arrogante numa transferência da relação entre pais e filhos. Bert ele tem uma fama de ser muito arrogante, né, Jane, de ser frio, de ser duro nas constelações, nas falas. Ele tem umas falas complicadas que geram uma polêmica danada. Mas aqui ele fala assim, o ajudante se colocando no lugar dos pais, ele é mais arrogante ainda. Por quê? Porque ele está tentando se colocar e ocupar o lugar de uma pessoa que tem extrema importância na vida do cliente, né? A desordem da ajuda aqui é permitir que um adulto faça reivindicações ao ajudante como uma criança aos seus pais e que o ajudante trata o cliente como uma criança para poupá-lo de algo que ele mesmo precisa e deve carregar, a responsabilidade e as suas consequências. É o reconhecimento dessa terceira ordem que ajuda e diferencia profundamente as constelações familiares e o trabalho com os movimentos da alma e da psicoterapia. Eu gosto muito dessa questão do Bert e eu acho que me identifiquei muito com a filosofia por conta disso, né? Eu me achava já meio curta e grossa, então falando com o negócio sério. Mas não é, a gente precisa, não sei se porquê. A minha mãe e o meu pai me ensinaram dessa forma. Me ensinaram a fazer um movimento de vida muito cedo. Então eu acredito plenamente que foi extremamente necessário o que eu recebi. Ainda esses tempos atrás, eu sempre criticava minha mãe de uma dor dos meus 12, 13 anos ali.
minha mãe não fazia o que ela fazia para meus irmãos, ela não fazia, e eu ali na exigência. Eu até brinquei com a Jane, na minha oralidade, querendo ser cuidada pela minha mãe, e ela me cortando todas as asinhas ali para falar assim, ó, vai, se vira, vai pra vida. Ela foi me arrancando aquilo que eu queria mais, eu queria receber mais. As crianças querem receber, mas a gente que precisa fazer um momento de saber a dose certa. Exatamente. De ir tirando. E aí, quando a gente tira, os filhos ficam com raiva da gente mesmo. Nossa, eu guardava um ranço da minha mãe tão grande, porque ela não lavava meu uniforme nem fazia minha marmita. E eu já estava ali com 14 anos trabalhando. Pô, ela me ajuda. Ela faz só com meus irmãos e para mim não. E eu, naquela exigência, ela estava me preparando para a vida. Mas a gente, quando adolescente, a gente não tem essa visão. E aí a gente fica com ranço mesmo. Então, nessa raiva, a gente pode observar hoje que movimento que eu vou fazer para com minha filha. Então, hoje eu já vejo eu fazendo alguns movimentos que minha mãe fazia. E aí, se eu julgo, gente, eu vou repetir mais ainda. Porque acaba excluindo, porque o julgamento exclui. Bom, tem algumas perguntas. A Daniele Cristine, ela perguntou, e quando se tratam de crianças? Em relação a receber a ajuda dos pais? É isso, Dani? Pode abrir o áudio aí para poder perguntar melhor. Oi, Dani. A Dani está com o bebê pequeno. Às vezes ela saiu para cuidar do bebê. Oi, Dani, você fez uma pergunta? Então, eu vou tentar responder aqui. Quando se tratam de crianças, né, no lugar de pais, e nós estamos cuidando de crianças, lógico que a gente vai educar, tratar, cuidar, oferecer todo o cuidado necessário para que essa criança se desenvolva num lugar seguro e tal. O que nós precisamos é ir, conforme a idade, as crianças vão crescendo, a gente ir entregando um pouco mais e liberando um pouco mais. Os pais que são muito apegados, eles trazem uma falta deles, dos próprios pais e não dos filhos. Tá? Então, não sei se foi essa a pergunta, mas lógico que quando é criança é diferente, a questão da ajuda, porque essa criança ela precisa receber o cuidado e a segurança, tá bom? E mais alguma pergunta? Por enquanto só tem essa pergunta. Não sei se alguém tem uma pergunta antes da gente encerrar. Antes de encerrar, Jane, só quero trazer aqui a informação, enquanto o pessoal aí elabora. Isso, pergunta. Vamos falar um pouquinho do workshop. Hoje, só para trazer para vocês o quanto um tema traz esclarecimento, acende uma luz dentro das nossas relações, né? Então, essa postura sistêmica que a gente procura praticar no dia a dia não é fácil, né? Mas a gente procura praticar essa postura no dia a dia, nas relações. A gente vai falar sobre os relacionamentos amorosos, né? Então, a gente vai falar desde o momento com quem a gente aprendeu a amar, quais os padrões das relações que a gente trouxe do nosso sistema, dos nossos pais. A gente vai falar da ferida da criança. Então, qual ferida que você traz da relação dos seus pais? Porque todos nós trazemos, tá? Você não é sorteado, não. Então, todos nós temos dores em relação à nossa infância, a nossa criança traz dores. Não precisa ser um trauma, um evento traumático que às vezes nos impede de seguir, não, tá? É uma situação que para você, um grito, uma repressão mais forte, qualquer situação que te constrangeu ali como criança, tá? A gente vai falar sobre a esfera do pai e da mãe, então quanto ainda a gente está emaranhado com o pai, está emaranhado com a mãe, e a gente não se coloca disponível nos relacionamentos, né? A gente vai falar sobre dependência e codependência dentro das relações. Então, o quanto às vezes a gente reclama do parceiro, mas a gente precisa que ele dependa da gente para a gente poder seguir nesse relacionamento doentio.
né, porque isso adoece a relação. A gente vai falar de relações abusivas, dos abusos, por que muitas mulheres e muitos homens não conseguem se relacionar hoje no sentido da sexualidade, às vezes tem dor, tem receio, não tem entrega, não tem confiança até mesmo no parceiro, por memórias que a gente traz, que muitas vezes a gente não se lembra. A gente vai falar sobre energia masculina e feminina, sobre sexualidade e infidelidade. Esse é um tema que traz bastante... Porque os homens e as mulheres traem, né? O que tem por detrás dessas dinâmicas, desses relacionamentos, que traz conflito e muitas vezes impede a relação de seguir, né? Que hoje os casamentos e as relações estão muito na superfície. A gente não está disponível para o outro. A gente queira que o outro esteja disponível para a gente, mas na verdade a gente não está com o outro. E vamos falar também de amor e paixão, né? Então, qual que é o amor real, né? O que é uma paixão? Paixão tem data de validade, né? Para acabar e muitas vezes as relações acabam. E um caminho para o amor. Então, de fato, né? Fala um pouquinho aí, Jane. Eu vou responder as perguntas já. Tem uma pergunta aqui muito boa. Esse workshop, ele juntou, né, nós juntamos, assim, diversos cursos que a gente foi fazendo, diversos livros, e a gente foi juntando desde a criança, né? Porque o nosso relacionar, ele traz muito daquilo que nós aprendemos com os nossos pais. Então, assim como a ajuda é aprendida e a gente pode aprender, a gente também consegue aprender a se relacionar de uma maneira mais sadia e adulta. Um bom exemplo que eu vou dar é um dos tópicos aí que a Rê falou sobre a traição, né? Existem 5, vamos dizer assim, 5 dinâmicas mais vistas e mais comuns, dinâmicas que fazem uma pessoa trair. E a gente vai falar sobre ela. E isso passa longe da velha frase assim, trai porque é sem vergonha. Tem 5 dinâmicas ocultas, bem fortes. E assim como os outros tópicos que a Rê falou, vale a pena. Esse é o segundo, então a gente acredita que a gente vai conseguir fazer uma entrega ainda maior, tá bom? E nós esperamos por vocês. Isso mesmo. Lu, obrigada, Lu. E assim, de verdade, o Lu fez, né, o workshop com a gente. E assim, gente, para quem tá com a relação tudo bem, vem, porque você vai identificar as dinâmicas para não entrar. Mas eu não tenho um relacionamento. Por que a gente está indisponível para a relação? Né? E aí a gente vai ter exercício para cada coisa. Talvez vamos até fazer um sorteio. Isso. Então, vamos responder rapidinho para não ficar tão tarde. Desculpa, Rede. A Lidiane Pisciane, ela é minha prima, que eu amo muito. Ela está perguntando o seguinte, tem uma pergunta. Eu sinto que ajudo muito e não recebo a ajuda quando preciso. Parece que sempre tenho que dar conta de tudo e sou o suporte de todos. E tem 2 questões aqui que chamam bastante atenção. Quando uma pessoa, ela está fazendo muito, ela já respondeu, ela está fazendo muito, e não recebo ajuda, ela faz algo tão grande que o outro não consegue entregar no mesmo equilíbrio. Então, para quem entrega muito, entrega um pouco menos, porque as pessoas, elas não conseguem ser como todos iguais. Cada uma vai trazendo as suas dores, vai trazendo o seu conhecimento, e nem todas vão dar na mesma medida. Então, muitas vezes é necessário a gente dar um pouco menos, para que essa pessoa, percebendo, ela consiga entregar na altura, no equilíbrio. E aí ela diz, parece que sempre tenho que dar conta de tudo e ser suporte de todos. Então eu vou te fazer uma pergunta sistêmica. Quem você está substituindo? Quem faltou que fazia tanto que você precisa substituir? Fica a reflexão aí, porque tem. Onde tem um ajudante profissional,
dentro de um sistema, ele está ali para compensar um sistema que provocou dores em muitos. Então, provavelmente também tenha essa dinâmica aí, tá bom, Rê? Mais alguém tem pergunta? Amanhã, no mesmo bate-canal? Mesmo bate-horário, vamos ver esse povo aqui pós-jogo do Brasil. Olha, gente, ficar sem beber no jogo, sextou, ó, aqui com vocês, se Deus quiser, podendo fazer um pouco mais dessa entrega, desse conhecimento, e que eu recebi através da Jane, de outros professores também, e que eu faço questão de passar porque mudou muito a minha vida. Bom. Muito. Amanhã nós faremos exercícios, tá? Então eu gostaria de pedir para vocês prepararem um pouco um ambiente aí para vocês fazerem um exercício. Ou coisas miúdas e pequenas, tipo assim, um batonzinho, um botão, um brinco, uma pedrinha, um cristal, tá? Ou se for o cristal, pedrinha, ou se for o caso, eu não tenho nada, peguem algumas folhas de sulfite, tá? Que aí a gente vai dobrar e nós vamos posicionar alguma situação que nós vamos constelar aí. Constelar não, nós vamos fazer o exercício sistêmico amanhã. Mas preparem para que a gente possa fazer juntos. Ah lá, ó o pêndulo, que lindo. Tá bom? Aí vocês tragam vários, deixem aí algum, para que a gente possa fazer os exercícios, tá bom? Alguma pergunta antes da gente encerrar total? Não? Eu acho que tem mais uma, deixa eu ver. Não tem. Linda. Só um agradecimento, queria agradecer a todos que estão aqui. E tenham um bom descanso, uma boa noite. E até amanhã, às 7h30, a gente vai estar por aqui. Tá bom? Até amanhã, pessoal. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Obrigado, gente. Beijo pra vocês. Beijo. Tchau, tchau.